Olha só a ironia, né? Talvez o Galípolo seja um dos grandes vencedores desse processo também. Olá, amigos e amigas da Apocalipse, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço aqui que debatemos o que aconteceu durante a semana, o impacto nos ativos, e que semana, né? E que impacto, né? Meu Deus do céu, né? Dia D esperado, né? Dia 2 de abril, o dia do tarifaço, e como vocês já devem estar observando, o mundo está de cabeça para o ar. Mas nós já vamos comentar em relação a isso, mas eu queria reforçar um convite, porque momentos como esse, né, trazem a necessidade de termos um pouco mais de proteção. E na terça-feira eu e o Diogo ministramos uma aula aqui para vocês sobre produtos estruturados, né, como utilizar os derivativos justamente para isso, e nós falávamos que, para quem gosta desse tipo de operação, a volatilidade é amiga. Mais volatilidade do que essa semana, impossível. Então, recomendo fortemente que vocês assistam, está disponível aqui no YouTube. Foi uma aula bem legal, a gente deu um monte de opções para que vocês possam proteger-se e, inclusive, alavancar suas operações em renda variável utilizando esse mercado. E episódio 61 do Aposentado Rico já está disponível com uma surpresa. Então, ficou bem legal esse episódio, você também é nosso convidado. Muito bem. E aí, saiu o tarifaço. Bom, de certa medida, né, algumas coisas menos piores, outras piores, mas o impacto foi realmente bastante forte em praticamente todos os países do mundo, especialmente para o Sudeste Asiático, que teve uma imposição de taxas bastante significativa, que também vai trazer um impacto muito forte na relação, especialmente na indústria de tecnologia dos Estados Unidos. Então tem N desdobramentos. E no dia de hoje nós ainda tivemos a retaliação por parte da China, o que causou ainda mais volatilidade dos mercados. Mas, por incrível que pareça, o Brasil pode ter se saído. Vencedor não é a palavra correta nesse cenário aqui, né? Mas eu diria menos pior do que a média. Eu já vinha antecipando um pouco isso no comentário da semana passada, mas eu acredito que na prática já vou mostrar para vocês alguns dados, isso possa ser bastante interessante. O fato é que os mercados de renda variável derreteram o mundo afora, o dólar ontem enfraqueceu, hoje em função da retaliação da China voltou a fortalecer-se um pouco mais, mas trouxe muita volatilidade do mundo afora. Tem muita coisa para acontecer em relação a aos desdobramentos dessa decisão, mas o que se já sabe, né, vai ter inflação, provavelmente em função de uma deterioração entre o comércio dos países, pode trazer uma recessão, um cenário de recessão. Não sei se no mundo, mas Estados Unidos já começa a contratar esse cenário. E tendo em vista a contratação desse cenário, talvez a gente tenha uma continuidade daquele cenário de baixar as taxas de juros. E aí, de novo, também já vou mostrar para vocês porque talvez o Brasil se beneficie disso também. Mas quando a gente traz isso para o Brasil, sem dúvida nenhuma, o setor agro, que já era um grande vencedor nos últimos anos, passa a ter uma oportunidade única, porque quando você tem 34% de um lado, 34% de outro, quem é o país que pode estar aqui prontinho para atender todo mundo na questão do agronegócio? Brasil. Então, muito provavelmente, nós teremos uma migração muito forte de negócios para cá e o nosso agro já está fazendo assim com as mãos. Né? Da mesma forma, muito próximo da gente aqui, setor calçadista, que a região do Vale dos Sinos é uma região forte produtora de calçados, tem uma tradição exportadora muito grande, mas dos anos para cá a China se tornou um competidor implacável e tirou muito pedido dessa região aqui. Só que, com 34% imposta também sobre os calçados chineses, calçados vietnamitas, Taiwan, que são também grandes fabricantes, o Brasil volta a ficar bem competitivo. E a exemplo da Nike, já tinha tirado a fábrica da China para o Vietnã, e agora o Vietnã também está taxado. A Nike tem uma fábrica muito próxima, inclusive, aqui do nosso escritório. Muito provavelmente, boa parte da produção desse gigante mundial volta a migrar para o Brasil, assim como outros grandes players, grandes marcas que já produziram aqui, muito provavelmente vão voltar. Então, o setor calçadista também já está fazendo assim. E olha só a ironia, né? Talvez o Galípolo seja um dos grandes vencedores desse processo também. Por quê? Porque com a queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos, a taxa relativa, né? Quando você compara a taxa real de juros entre os países, a taxa no Brasil talvez não tenha necessidade de subir tanto.
E eu já vou mostrar no gráfico da taxa de juros para vocês por que já está se refletindo isso, inclusive no DI futuro. Sem antes dar aquela passada na bolsa. Olha só, ontem o Brasil nem caiu, né? O mundo já começou a derreter em praticamente todas as bolsas e nós ainda mantivemos fortes. Hoje, claro, depois da retaliação da China, commodities sendo fortemente impactado, nossa bolsa é uma bolsa que tem commodities pra caramba, não tinha jeito, mas eu queria chamar a atenção de dois detalhes importantes. Eu deixei de propósito aqui aquele gráfico da projeção expandida de Fibonacci, depois daquele pivô de alta, que era os 133 mil pontos, que foi atingido. E agora eu também tracei uma retração de Fibonacci para tentar entender até onde poderia voltar o recuo dos preços. Então, olha só, eu vou pegar aqui o gráfico de Fibonacci, vou puxar do último fundo, vamos até o topo, e olha só onde é que bate. Exatamente na retração de 61. Então, Fibonacci muitas vezes parece bruxaria. Parou na média de 55, já houve entrada de compradores. E não se surpreendam se na semana que vem o índice Bovespa não tem um comportamento mais uma vez positivo. Não muito diferente o dólar. O dólar que eu tinha mostrado para vocês, até alguns riram quando eu falei que viria próximo de 5,55. Ele, no dólar pronto, aqui eu estou com dólar futuro, tá? Ele veio a 5,59, mas no dólar pronto chegou a 5,56. Realmente, né, os gráficos não mentiram. Claro que hoje também, pelo mesmo motivo que a bolsa caiu, o dólar fortaleceu-se e aqui teve um comportamento contrário, aí voltando à faixa de 5,87, mas não surpreendam-se também na semana que vem em relação à moeda. E o fator positivo, né, que eu queria fundamentar a questão do Galípolo, olha só, o dólar chegou, o DI futuro chegou a flertar na faixa dos 14. E quando eu coloco para vocês a expectativa para a subida de taxa de juros, aqui é o futuro, tá? A bolsa de apostas, o 0,5% obviamente permanece em função do comunicado do Banco Central, que já tinha contratado isso, mas quando eu boto qual a expectativa para a próxima reunião pós-maio, olha só quem está vencendo, não subir nada, o que bate em linha com o que eu estou mostrando para vocês aqui no gráfico do DI futuro. Isso beneficia cíclicos domésticos, como também vocês devem ter observado no comportamento dos preços no dia de ontem. E aí, quando eu venho para o mundo, olha só o que está acontecendo na Europa, né? Não, foi implacável, né? A tarifação, olha só o que está acontecendo, derretendo, já muito próximo do fundo lá do ano passado. Nada diferente de S&P, que derreteu também. Já S&P por pouco não teve circuit breaker por 1 ponto hoje. E Nasdaq não foi diferente, também já inclusive podendo perder o fundo anterior. Então os ativos de risco dos Estados Unidos refletindo justamente essa insegurança, essa expectativa muito negativa, que entra em linha com o VIX, que está acima dos 30, 33, isso aqui já é cenário de pânico. Tem dois momentos, 2008, que foi a 70, 2021, 20, do Covid, que foi também a perto de 80, mas quando tem 30, nas crises, digamos, nas mini-crises, acima de 30, já é um sinal bastante perigoso, aumentando drasticamente a volatilidade, confirmando esse cenário bastante ruim para os ativos de risco, conforme a gente já vem falando. Pessoal, lembrando, Aposentado Rico, episódio 61, e a nossa aula sobre derivativos, que ficou muito legal, está à disposição aqui no YouTube para vocês. Espero que tenham gostado, deem seu like aqui nas nossas plataformas e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!